Qual é o seu nome? Daniel. Boa noite, família Vintage! Hoje vamos ler mais um capítulo do livro do profeta Daniel. Hoje leremos o capítulo 6, do verso 1 ao verso 28. Daniel na cova dos leões. Daniel 6, do verso 1 ao verso 28. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que lhe adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: Que o rei viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: Não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: Sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: Que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Antes de mais nada, antes de entrar no sermão aqui com vocês, eu quero dar dois anúncios aqui. Eu vou pedir para os irmãos, prestem bastante atenção. Ajeite o som aí, faz favor. Eu vou pedir para os irmãos lutem contra os pensamentos intrusivos da mente de vocês, sabe? Tu vem andando de carro, tem uma rampa e tu pensa, GTA, ok? Explodiu o microfone, causar trauma em toda a igreja. Pensamentos intrusivos, a gente tem que lutar contra isso. Mas assim, primeiro anúncio. Vou pedir para os irmãos que entram de carro aqui, prestem bastante atenção. Eu preciso que vocês entrem de carro mais devagar, aqui dentro do pátio da igreja. E vocês não estão entrando devagar, tem que ser mais devagar. Eu vou explicar para vocês. Tu vem andando nessa rua aqui do lado, rua da igreja, ou aqui, né? Tu vem normalmente a uns 70, quase 80, 60 e poucos por hora aí, né? Pezinho um pouquinho nervoso. Aí quando tu chega aqui dentro, tu reduz para 20 km por hora. E na tua cabeça tu reduziu um montão. Tu reduziu um montão para freeway. Aqui para dentro do pátio não. Aqui é para girar roda aqui dentro do pátio. Nós temos crianças aqui dentro. Então, entrou aqui dentro, tu vai desfilar com o teu carro. Vou repetir. Não é 20 por hora aqui dentro. Tu vai desfilar. Por quê? Nós temos crianças e nós amamos crianças. Tá bom? Então nós vamos cuidar ao máximo. Ao máximo, ao máximo, ao máximo. Esse é o primeiro anúncio. Segundo, um adolescente, levanta a mão por gentileza, os adolescentes. Levanta, tem adolescente aqui? Vocês querem tomar água? Vocês querem tomar água? Vocês querem pegar uma... Cara, tá horrível o som. Acho que nunca teve tão horrível. Parece que o diabo tá dentro dessas caixas aqui, ó. Tá horrível. Tava tão bom semana passada, semana retrasada também. Enfim. Os adolescentes, se estão com sede, por favor, vão lá e bebam água agora. Eu não quero que vocês levantem no meio de sermão. Vocês querem pegar água lá, adolescentes? Sim ou não? Não? Vão ficar sentados aqui? Vão segurar a sede. Eu sei que não é fácil, gente.
Isso aqui é difícil, né? Pô, vocês têm adolescente em casa, você sabe que eles estão toda hora tomando água. Estão toda hora tomando água. É uma luta espiritual. Pessoal, Christopher, tá me ouvindo bem aí no fundo aí? Tá me ouvindo com definição bem? Tá bom então. Meus irmãos, deixa eu dizer, o texto aqui que o apóstolo Pedro leu para nós aqui, ele não precisa de introdução. Provavelmente é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Tem gente que não é crente. Eu vi esses. Agora teve um bêbado, não sei se foi na Índia. Ele entrou bêbado dentro de uma jaula de um leão. Quem é que viu? Vocês viram isso? O cara entrou dentro de uma jaula de um leão, cara. Bêbado, podre de bêbado. O leão ficou olhando assim para ele. O leão não atacou ele. Aí eu comentei assim: Daniel, é você? Ou seja, esse texto aqui é conhecidíssimo nosso. Basicamente, não tem mais Babilônia, a Babilônia caiu. Agora o que tem aqui é o Império Medo-Persa e continua uma perseguição contra a igreja. Continua a perseguição contra os crentes. Mudou os reinos e as lutas continuam. Diferentes governos, mesmos demônios. O problema é que as pessoas colocam a sua esperança no governo. Eu coloquei lá no meu Instagram hoje uma frase, uma meditação sobre o caso do Robinho. Eu disse, cara, se você não sair para balada, para festas noturnas, crente não vai em balada, tá bom? Crente não vai em balada, crente não vai em boate, ok? Se você não for nesse tipo de festa, não colocar o seu pênis na boca de mulheres que estão bêbadas, honrar a sua esposa, honrar a sua esposa, honrar o casamento, honrar os votos que você fez diante do Senhor e da igreja, isso vai poupar você de muito problema. Aí teve um cara que comentou lá, ele só foi preso porque ele quis votar no Bolsonaro. Eu disse, quer dizer, então todo mundo que quis votar no Bolsonaro foi preso por acusação de estupro. Você entende isso? E o cara ficou brigando por causa de questões políticas lá no post. A questão não é em quem ele votou. A questão é que, na hora de usar uma camiseta com um slogan cristão, esses pseudo-atletas de Cristo se achegam diante da igreja, se apresentam diante do povo, e daí depois eles estão lá, estuprando, abusando de mulheres. Mas aquela mulher não... Dane-se. Ok? Então assim, é óbvio. A questão aqui, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você, tendo Lula ou Bolsonaro no poder, a igreja vai ser perseguida. É obviamente que com um governo vai ser um pouco menos difícil. Mas o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. É obviamente que esse governo que está aí, ele nos odeia. Ele nos odeia. Ele odeia você, ele odeia a mim. Não é interessante que nós estejamos aqui. Mas a nossa pauta não pode ser essa, porque Daniel aqui foi lançado dentro de uma cova com leões, e ele foi fiel ao Senhor. O título do sermão hoje, que eu quero falar para vocês, é O Leão da Tribo de Judá versus os Leões do Rei. Esse capítulo, como eu disse para vocês, ele é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. O que nós vamos ver nesse capítulo? Nós vamos ver leis, leões e lutas. E basicamente nós veremos 4 lutas nesse capítulo aqui. 4 batalhas serão traçadas nesse capítulo. E é sobre essas 4 lutas que eu quero discorrer com vocês. A primeira batalha está do verso 1 até o verso 9. Há uma batalha de um homem cheio do Espírito Santo versus homens cheios de inveja. É um novo governo. Daniel é um homem de confiança. Daniel é um homem de confiança do rei. É um homem de confiança desse novo governo. Ele era um homem de confiança do governo anterior da Babilônia. Ele é um homem de confiança agora do Império Medo-Persa. Atenção aqui, meus irmãos. Ele está liderando 120 políticos invejosos. Sátrapas. Quem são sátrapas? Político. Político invejoso. Para que eles servem? Não sei. Para pegar o nosso dinheiro. Para pegar os nossos impostos, é para isso. Para viver as nossas custas. Pastor, quem é o senhor falando?
O Senhor recebe de dízimo, mas você pode sair daqui. Agora não tem como tu parar de pagar imposto. Você pode parar de pagar o dízimo, é livre. Você vai para outra igreja, você vai para o Batuque, você vai para o nada, vai para a igreja do nada. Tranquilo. Agora no Estado não tem isso. Então esses 120 sátrapas aqui são 120 políticos. E eles odeiam Daniel. E eles apresentam uma ideia muito legal para o rei. Eles falam assim: ó rei, a gente tem uma ideia para ti. E Dario é um homem muito vaidoso. Vaidoso, né, Dario? Vaidoso, né? Dario é um cara muito vaidoso. Eles chegam com uma ideia e dizem o seguinte: ó, nós reunimos todo mundo e todo mundo concorda, menos Daniel, que é o líder. Você já viu isso? Você é líder na sua empresa, os caras fazem uma reunião sem você, você é pastor, os presbíteros se reúnem uma coisa sem você. Você sabe que você está no meio de invejosos quando as pessoas decidem algo sem você estar junto. Aí eles se reúnem e eles têm uma proposta. O que o senhor acha de nós criar uma religião de 1 mês de duração? E essa religião é em honra ao teu nome. É uma religião que nós vamos, só pode orar ao Senhor, só pode cantar para o Senhor. Imagina, Dario em tua presença. Mas é isso no texto. Vocês não notaram isso? Aí Dario, mas até que não é ruim um negócio desse, né? Então minha alma canta a ti, Senhor, né? Ou quão grande é o Dario, quão grande é o Dario, né? Vencendo vem Dario. Glória, glória, Dario. Você imagina isso? Era isso. Dario achou interessante, orações, canções, tudo para o rei. Tudo em direção ao rei. Nós temos aqui um homem cheio de espírito, Daniel, e homens cheios de inveja. Eles procuram como que nós vamos sacanear ele. Como que nós vamos... Aí no verso 4, não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E quando homens invejosos não acham erro ou culpa em um homem de Deus, em um homem cheio de espírito, eles vão ter que plantar uma culpa. Escute isso aqui. Se você for um homem de Deus, e quando você for perseguido pelo diabo, você acha que vão atacar vocês com acusações verdadeiras? Não há glória na perseguição. É óbvio que vão atacar vocês de intolerante, vão inventar algum crime que você cometeu, vão plantar alguma coisa no seu celular, alguma coisa no seu computador. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então eles levantam essa ideia. O texto nos mostra aqui uma batalha de um homem cheio de espírito versus homens invejosos. Quais são as marcas de um homem cheio de espírito aqui no texto? Primeiro, um homem cheio de espírito é um presente. É um presente para uma família, é um presente para uma igreja, é um presente para uma cidade, é um presente para uma época. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Um homem cheio do Espírito Santo é um presente. Daniel era um presente para esses caras. Ele foi útil na Babilônia, ele está sendo útil aqui no Império Medo-Persa. Um homem cheio do Espírito Santo é um presente. É um presente para um estado, é um presente para uma empresa, é um presente para uma igreja. Se você tem um homem cheio do Espírito Santo na sua igreja, se você está ouvindo essa pregação, você tem um homem cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho para você. Se você tem um marido cheio do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo, filhos cheios do Espírito Santo, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Em segundo, um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem parecido com Jesus. Daniel, ele é irrepreensível. É óbvio que você vai encontrar pecados nesses homens, mas você vai ter que... É difícil. Porque quando você olha para ele, você vê um cara que está imitando alguém que é perfeito. O cara que está andando em perfeição. O cara que está buscando a face do Senhor. É por isso que Davi Passamani não é um pastor. É por isso que ele é um filho de Satanás. É por isso que Davi Passamani, toda igreja que ele vai, ele está apontando o juízo de Deus. São igrejas servas de Satanás que servem a demônios. Não é um homem que errou e traiu sua esposa em uma... Não é isso. É um homem, é um abusador de jovens da sua igreja.
o importunador sexual, um lobo. Um lobo. E me perdoem a comparação que eu vou fazer aqui. Eu disse esses dias com os homens aqui da igreja, saudade dos adultérios dos pastores de antigamente. É louco isso, né? Como assim, pastor? Não, mas é verdade. Antigamente, quando os pastores pecavam e eles se lambuzavam no pecado, era um homem e uma mulher. Não era isso. Uma mulher velha já, mulher. Hoje não. Hoje eles querem passar o rodo na igreja toda. Hoje eles ficam importunando as menores de idade. Uma loucura. É óbvio que ambos são pecado, só que um é pecado e crime. Você tem noção disso? E daí os caras se reúnem e dizem, você é um fariseu, você não pode julgar, mas eles estão julgando você por julgar eles. Como isso? E se você está aqui dizendo, como já que você é fariseu, você é um baita de um fariseu também, porque você está me julgando aqui essa noite, seu juiz. Aí tem igrejas em Porto Alegre que trazem esse vagabundo para cá. Sabe o que é isso? Pastor, eu não concordo. Então bota a tua filha a se aconselhar com esse cara dentro de uma sala fechada. Tu confia? Teve uma igreja, cara, escuta o que eu vou te dizer. Teve uma igreja em Minas Gerais, em que de manhã, a filha de um obreiro, a filha de um diácono da igreja, que estava se prostituindo, afastada da igreja, ela entrou dentro da igreja. E ela invadiu ali o gabinete pastoral. Estava só o pastor e ela. E ela estava praticamente nua. E ela estava chorando, drogada. Na hora que o pastor olhou ela, ele se levantou, começou a chorar, tirou o casaco e cobriu ela. E disse, moça, o que aconteceu contigo? E começou a chorar. Homem de Deus. Esses homens valem ouro. Agora o que nós temos aqui, não. Os caras trazem aqui para deixar as pessoas num lugar de gente feliz, alegre, trazem esse cara, esse vagabundo aqui para Porto Alegre, cheio de demônios. Não é questão de pecado, é questão de malícia. Pastor, Deus não levanta, quem pecou levanta. Levanta, óbvio que levanta. Jesus perdoa, Jesus resgata, mas essas pessoas, elas abandonam o pecado. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é parecido com Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo é alguém com uma vida marcada pela justiça. Eles procuram um erro na vida de Daniel e eles não encontram. Então eles têm que plantar uma prova falsa na vida dele. Em quarto, um homem cheio do Espírito Santo quase sempre é um líder servidor. Um homem cheio do Espírito Santo, normalmente, ele vai liderar. E a sua liderança é uma liderança servidora. Você vai ver nesse cara traços de liderança, mas você vai ver constantemente esse homem servindo você. Esse homem ajudando você, esse homem doando para você. Doando finanças, doando tempo, doando a vida, doando sua essência. Um homem cheio de Espírito Santo, Daniel é esse cara. Em quinto, um homem cheio do Espírito Santo trabalha de forma aberta e clara. Não tem meias verdades, não tem coisas escondendo. Não, nós vamos fazer isso desse jeito para aparecer. Não tem isso. É tudo às claras. Daniel é esse cara. Ele trabalha às claras. Só que nesse reino tem homens invejosos. E homens invejosos, em primeiro lugar, um homem invejoso é alguém louco por poder. É por isso que muitos CEOs de grandes empresas e também muitos pastores são psicopatas. Não há amor pelo povo, não há amor pelo rebanho, não há amor pelo povo de Deus, pelo povo por quem Jesus verteu o seu sangue. São psicopatas, loucos por poder. São homens marcados por abusos verdadeiros contra o povo de Deus. Um homem invejoso, em segundo, é alguém egoísta. É tudo para ele, nada para os outros. A vida dele é uma vida marcada em que tudo é para ele. Tudo é para ele. O tempo dos outros vale menos do que o dele. A vida dos outros vale menos. Ele não doa mais que o outro, ele não se entrega mais do que o outro. Ele sempre é servido e não serve ninguém.
Em terceiro, um homem invejoso é alguém orgulhoso. Você não vê ele nunca se arrepender. Um homem de Deus, ele tem que ter convicções fortes, convicções firmes, isso é uma coisa. Agora, você nunca vê ouvir um cara pedindo perdão, é estranho. Como que você congrega em uma igreja 10 anos, 20 anos, e você não vê aí o teu pastor se arrepender umas 5, 6, 10 vezes? Se você trabalha na liderança com o seu pastor aí, e o seu pastor nunca pediu perdão para você, tem algo errado. Tem algo errado. Um homem invejoso é um homem orgulhoso. Em quarto, um homem invejoso, ele é um falso líder, ele quer o cargo. Ele acha que o cargo dá para ele alguma autoridade. Deixa eu te explicar um negócio. Quando você vê, se não me, Roboão, se não me engano, filho de Salomão, ali quando dividiu o reino, acho que é Roboão o nome dele, quando ele assume ali, ele diz o que para o povo? Olha, vou ser muito mais duro do que o meu pai. O povo não fica com ele. Deixa eu explicar um negócio para você. Não é porque você é pai, não é porque você é mãe, não é porque você é pastor, não é porque você é o dono da empresa que as pessoas vão seguir você. É só você olhar no futebol. Você tem caras ganhando mais de R$1 milhão, você bota um cara para liderar eles não seguem esse cara. Porque liderança não é uma coisa que você impõe, liderança é uma coisa que você é. E um homem invejoso, ele é focado no cargo. Ele é focado no cargo. Ele é um falso líder. Em quinto, um homem invejoso, ele é mentiroso. Esses caras mentem aqui. Eles dizem, já acertamos tudo, falamos com todo mundo, e é 1 mês aí sem oração. Mentirosos. Em sétimo, um homem invejoso é alguém perigoso. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Cuidado com gente invejosa. Não, eu sei que tem um monte de gente que não é invejado por ninguém. E todo mundo acha que é invejado. Eu sei disso. Mas a inveja existe. Ok? Cuidado. Pessoas invejosas são pessoas perigosas. Elas usam até a lei contra você. Elas não jogam segundo as regras. Elas não jogam segundo a lei, segundo as regras. São pessoas perigosas. E sétimo, pessoas invejosas são pessoas que promovem um governo paralelo e secreto. Você vê isso na Bíblia com Absalão, filho de Davi. Ele ficava na porta da cidade e ficou cooptando, roubando o coração do povo. O povo vinha e trazia uma questão ali para Absalão, e Absalão dizia, se tivesse governo aqui, se tivesse alguém para cuidar de vocês. Cuidado, líderes de EC, irmãos, quando vocês detectarem a síndrome de Absalão no meio da igreja, muito cuidado, repreensão, confronto e possível excomunhão. Isso é muito, muito, muito demoníaco. Por quê? Porque Satanás tentou fazer isso no céu. Ele tentou levantar um governo paralelo no céu. Por quê? Movido por inveja. Eu pergunto para você. Você sabe onde tem um homem cheio do Espírito? Você vê na sua família um homem cheio do Espírito? Do seu esposo, seus filhos, sua esposa? Grave isso. Aonde tiver um homem cheio do Espírito, você vai encontrar um homem invejoso junto. Sempre. Você encontrou um homem cheio do Espírito, você vai encontrar pessoas invejosas ao redor. E com linguagem de bajulação. Falando, e parece que são amigas, parece que são queridas, parece que amam, mas não amam porcaria nenhuma. Por isso que nós, líderes, pastores, precisamos de discernimento. Discernimento. Eu coloquei pessoas dentro da minha casa que eu me arrependo amargamente. Pessoas que se hoje descesse um anjo de luz e dissesse, leve essa pessoa para ir na sua casa, não levava de novo. Não levava. Pessoas que congregaram conosco aqui. Seja seletivo. Seja seletivo. Nós temos um grande problema. Nós entregamos a confiança muito rápido e tiramos ela muito lentamente. É o contrário. Você entrega a confiança lentamente e retira rapidamente. Eu pergunto para você,
acha que isso aqui é só no período de Daniel? Ou pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito, são ou não são alvo de inveja nos dias de hoje? Óbvio. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se prepara para ter pessoas invejando você. E elas vão invejar você, não é nada do que pode ser comprado. Não é por causa de corpo, por causa de carro, por causa de dinheiro, não. O Espírito Santo, ele não pode ser comprado por dinheiro. A unção do Espírito, ela entrega coisas a você que o dinheiro não compra. Isso, inevitavelmente, te coloca em um local de holofote, aonde pessoas vão odiar você por isso. Mesmo que você sirva a elas, mesmo que você ame elas, você vai doar a sua vida, você vai doar o seu tempo, você vai doar a sua casa, os seus recursos, e no primeiro confronto, essas pessoas falarão mal de você, essas pessoas atacarão você, essas pessoas torcerão para que você caia. Nós tivemos aqui um casal que chegou ali e desejou a morte da filha do nosso futuro pastor Gabriel. Aqui, estávamos juntos, eu estava lá no ambiente, congregava com a gente, idoso. Canalha também envelhece, ok? E ali desejou a morte da filha do Gabriel. Pessoa que a gente serviu, pessoa que a gente amou. A filha estava com câncer no hospital, não congregava conosco, ligaram, pode visitar, lá estava eu, estava visitando, encorajando, orando. Tinha uma miséria de dinheiro no bolso, olhei para o marido, tem algum dinheiro para comer? Não tenho, está aqui, toma. Foram servidos, foram amados, foram acolhidos. E na hora de sair mostram as garras. Nas suas últimas palavras dentro da nossa igreja, se vira para um irmão piedoso que ama a igreja e diz assim: tomara que tu passe o que eu passei, tu vai entender, tomara que tu passe isso com a tua filha, desejando a morte para a filha do Gabriel, uma criança, um bebê. Você quer ser cheio de Deus? Prepare-se para ouvir as maiores asneiras que você já ouviu em toda a sua vida. Deixa eu dizer um negócio, você quer ser pastor? Você vai ouvir coisas que até o diabo duvida. Não tem, às vezes eu olho para minha esposa assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu cheguei à conclusão, as pessoas acham que a gente não é gente. Ever, as pessoas, elas na cabeça delas, Ever, elas não devem imaginar assim, não, o Everton é um ser humano. A ingratidão é um troço do outro mundo, velho. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não. Você chega na casa do camarada, a mulher pega uma mensagem do camarada querendo transar com uma outra mulher do trabalho. Dá um caos, uma desgraça. Você chega dentro da casa dele, você chora, você pega a mão dele, pega a mão dela, você ora, você passa a madrugada dentro da casa dele, tá ali as crianças, você ora, as crianças desesperadas, o papai vai abandonar a mamãe, não sei o quê. Aí eles voltam a ficar juntos, você leva para sua casa, você leva um cara desse para sua casa, você leva uma mulher dessa para sua casa, você cuida, você ama, você ajuda, você faz de tudo. De tudo! Daí depois eles saem, e em menos de uma semana estão falando mentiras de você na internet. É uma loucura. Tivemos casos aqui no nosso meio, de um cara, o cara congregava com a gente aqui. Toda hora envolvido com pornografia. Uma das vezes a mulher dele chega na minha casa desesperada, eu não sei o que fazer, eu reuni os obreiros, eu tinha que viajar no outro dia para o Rio de Janeiro, reuni os obreiros, fui até ele, levei no meio de uma praça, eu disse: tu quer voltar para tua casa? Quero. Tu abre mão de tudo pela tua mulher, abro, peguei o celular dele, peguei meu taco de beisebol, quebrei o celular dele para a glória de Deus, disse: volta para tua casa. Ele voltou desesperado, chorando, ficaram bem, não sei o que. Quando veio, ele estava dando em cima da enteada dele, menor de idade. E daí você vai ler os autos, há críticas contra a igreja. É sério isso. Agora saiu. Eu vou ter que dar um depoimento na polícia por causa de uma pregação. E encontraram uma mensagem lá, uma denúncia.
de uma pessoa que orou conosco aqui. Sangue do meu sangue. Dizendo que a Vintage está envolvida com crime organizado. Isso aqui. Não é mentira. Isso aconteceu. E dizendo que sofreu homofobia dentro da Vintage. Qual a ideia? Qual a ideia? Tinha um aqui que dizia, porque vocês falam não sei o que contra o homossexualismo, não sei o que. Cara, eu perguntei assim, qual é o cara mais zoado dentro da igreja? Não é o punheteiro? É verdade, pastor. Então, rapaz, te apruma. Te apruma, rapaz. Ninguém está falando de ti. Mas não. Crime organizado. Mas nos ajuda a nos organizar então, né, Everton? Estamos cheios de coisa para querer organizar aqui dentro aqui. Tá louco? É só o cara vir aqui e ver como a gente está lutando para organizar a igreja. O cara vai ver, não, esses caras não estão envolvidos com nada. Pastor envolvido com crime organizado andando de duster. Você está louco? Usando o perfume da Natura. Eu nunca vi. Nunca vi. Quem você quer ser? Um homem cheio do Espírito Santo ou um homem cheio de inveja? Primeira batalha do texto. Um homem cheio do Espírito versus homens cheios de inveja. Segunda batalha do texto. Há uma batalha de fé, confiança. A segunda batalha do texto é essa. Ou Daniel tem uma fé no leão da tribo de Judá, ou ele tem um medo dos leões do rei. Você tem que escolher. Ou você confia no leão da tribo de Judá, ou você teme os leões do rei. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Veja, Daniel, ele cria em Jesus. Eu falei isso uma vez na série de Neemias. E disseram, o Jackson fica viajando, falando que Neemias cria em Jesus. Isso aqui é fé reformada, meu velho. Os homens do Antigo Testamento foram salvos pela fé, Hebreus 11. E a fé deles estava no futuro, a nossa está no passado. Nós cremos em algo que ocorreu já na história. Os homens do Antigo Testamento criam em algo que iria ocorrer. Mas a salvação foi sempre pela fé. Sempre foi. Daniel cria em Jesus. Verso 10. Lê comigo. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Ele chega lá e aí falou com a secretária dele, quais são as últimas. Ela chega assim, senhor Daniel, tá aqui, tem um documento aqui. Ele leu o documento, não pode orar. O que o texto diz? Verso 10. Ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, uma casa bonita de 2 pisos, ele abria as janelas para o lado de Jerusalém. Obviamente, ele não morava aqui no Maitá, porque senão ia ter muito mosquito dentro do quarto. Ok? Ou ele passava um repelente, e ele abria as janelas, viradas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era do seu costume. Daniel, por que ele fazia isso? Por que ele orava voltado para Jerusalém? Porque o Messias viria de lá. E a sua fé estava apontada para lá. Ele sabia que a esperança dele viria de Jerusalém. Ele orava voltado para Jerusalém. Era de lá que o Messias viria. Ele estava aguardando uma promessa. Ele cria em um Messias que viria. Nós cremos no Messias que veio. Mas ele acreditava nesse leão da tribo de Judá. E aqui é uma batalha de fé. O que está em jogo aqui é a fé pública de Daniel, não é a fé privada. Escute isso aqui, grava o que eu vou te dizer. Ei, grava o que eu vou dizer agora aqui. Isso aqui vale ouro, isso aqui é muito sério. O que está em jogo é a tua fé pública, não é a tua fé privada. O Estado não está preocupado se você adora Jesus dentro da sua casa. Isso não é problema. O que muitas pessoas não querem é que você manifeste
publicamente a sua fé. Você pode ter dia da Iemanjá na escola. Você pode ter dia do Oxundocô na escola. Mas são religiões afro. E quem está falando aqui é quem vem de lá de dentro. Tudo isso você tem que tolerar. Mas ter uma Bíblia na biblioteca do colégio não pode. Não pode! Aí eu pergunto, pode Bíblia dentro do presídio? Dentro do presídio pode. Por quê? Porque na hora de recuperar o cara, o Estado sabe para quem recorrer. Mas na hora de formar um cidadão, não pode. Quais são as opções que Daniel tinha? Primeiro, Daniel podia obedecer essa ordem por 30 dias. O seguinte, o Ever, eu tô com a camiseta aqui da Vintage, mas eu mandei a Vintage Store lá do Rafael. Cadê o Rafael aqui? Cadê o Rafael? É o Rafael? Nosso baterista, nosso empresário. Se você quiser comprar as camisetas da igreja, você compra com ele. Esse cara é um cara forte demais, valente, suporta a Letícia. E aí o Daniel chega pro Rafael e diz assim: Rafael, me vê uma camiseta de 2 lados. Como assim de 2 lados? É uma camiseta que nem os casacos do Teva, casacos reversíveis, Teva. Quem é da antiga lembrou disso aqui, né? Você tinha aquele cara carequinha assim, que fazia. Você lembra disso aí, né? Época boa. Casacos reversíveis, Teva. O Daniel, ele podia usar uma camiseta reversível, Teva. Ou seja, de um lado era adoração a Deus, do outro lado, adoração a Dario. Por 30 dias ele virava a camiseta do lado avesso e ele virava um adorador de Dario. Você imagina isso? Imagina agora uma igreja com a cara do Dario ali. Você imagina isso? Ou seja, primeira opção que ele tinha, obedecer a ordem e orar ao rei Dario. Dario, imagina. Cantar um hino a Dario. Em segundo, ele podia fingir obediência. Eu já vi crente falando isso. No meu coração eu não estou me curvando. Mas eu estou me curvando. Mas no meu coração eu não estou. Ele podia fingir. Não, vou meter uma oração aqui, mas toda vez que eu falar Dario, eu cruzo os dedos. Estou fingindo. Segunda opção. Terceira opção, ele podia fugir. Podia fugir. Pegar lá um camelo, um dromedário, um cavalo e vazar. Ou pegar, o andador dele. Desgraçado. Quase 90 anos. Em quarto, ele podia fazer um apelo ao rei. Ele podia chamar um advogado de liberdade religiosa do Medo-Persa e dizer assim: cara, eu quero fazer um apelo ao rei. Olha, ele podia fazer isso. Em quinto, ele podia tirar 30 dias de folga da oração. Ele podia ficar 30 dias sem orar. Ou ele podia fazer o quê? Olha para mim aqui. Olha para mim. Ele não podia ficar 30 dias orando só no pensamento? Quantos aqui não acham isso muito, muito, muito óbvio? Afinal de contas, tem diferença orar no pensamento e orar em voz alta? Óbvio que tem. Há um testemunho quando você ora. Você está testemunhando que você tem um dono. E o seu dono é Jesus. Daniel podia ficar 30 dias de folga da oração. Tem uns aqui que já estão há mais de 30 dias e não dá problema nenhum. Pastor, eu fico mais de 30 dias sem dobrar meu joelho e tá de boa. Tu nem nota que tu está vazio do Espírito. Tu não tem o Espírito Santo mais e tu já nem nota. O mais triste é não ter a presença do Espírito e não sentir falta dela. É o que ocorreu com Sansão. Sansão se levanta e o texto de Juízes diz: e não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele. Provavelmente o verso mais triste da Bíblia. Daniel podia fazer isso. Daniel podia tornar a sua vida de oração privada, fechar as janelas, orar baixinho. O que é que os vizinhos das igrejas dizem? Deus não é surdo. Mas não tem problema nenhum se reunir num campo de futebol e ficar gritando que nem um bando de imbecil. Nós não estamos gritando, cantando alto, levantando nossas mãos,
porque o nosso Deus é surdo. Não. Nós estamos cantando, levantando as nossas mãos, porque o nosso Deus é glorioso, porque nós nos alegramos nele, porque nós amamos ele, e porque ele é maior do que todos os deuses que a cultura tenta levantar. Bendito seja o seu nome. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Podia deixar a sua vida de oração privada. Por isso que eu digo os caras, você vai orar para comer no shopping. Eu fico louco com um crente que vai aquela oração assim. Que isso, rapaz? Que isso? Quando nós vamos comer lá em casa, lá alguém ora assim. Aconteceu alguma coisa aí? Tá bem? Tá bem? Vai orar, negão. Ora, os homens aqui. Quando você vai orar, tudo que está acontecendo na peça que você está sendo na sua casa, tem que parar. Vou falar com Deus. Eu vejo os caras vão orar, as crianças batendo panela e batendo. Fala assim, fica quieto. Acho que vai ficar quieto. Calmou. Aí tu ora. Tá num shopping, vai orar, vai comer. Agradece a Deus. Senhor Deus, obrigado. Não precisa gritar, não precisa falar. Fala uma voz audível, normal. Senhor Deus, obrigado por esse alimento. Obrigado pelas pessoas que fizeram esse alimento. Abençoa o estabelecimento comercial, das pessoas que estão trabalhando e me serviram isso aqui. Abençoa os garçons. Abençoa o cozinheiro. Obrigado por poder comer em um mundo que muitas pessoas não têm o que comer. Amém. Agradece a Deus. Vai comer no avião, te servir aquela comida farta da Azul. A Azul até é um pouquinho melhor. Na Gol é terrível. O cara bota lá aquele negócio seco lá e um copo d'água com gelo. Mas não importa, tu vai comer e beber. Agradece a Deus. Fecha os olhos e agradece a Deus. Tu era para estar queimando o inferno e tu tá vivo aí, podendo tomar um gole d'água. Tem uma marca de água de avião que é boa pra caramba, velho. Eu não me lembro o nome da água. Tem uma marca aí, eu não me lembro. Ô, Halisson, cadê o Halisson? Não é natural, uma coisa assim, é uma água boa pra caramba. Agradece a Deus, velho. Agradece a Deus. Louva o Senhor. O que Daniel podia fazer? Daniel podia fazer um protesto. Ele podia pegar umas faixas, caminhar ali e fazer um protesto. Olha, estão me perseguindo em 8º. Daniel podia ignorar tudo que estava ocorrendo, podia ignorar qualquer medo interno e ele seguir confiando no leão da tribo de Judá. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Escuta, pessoas, nações vêm e vão, mas os mesmos demônios permanecem, os mesmos espíritos permanecem. Agora a nação aqui é outra, mas a perseguição continua. Não pense você, esses homens que estão no poder aí, eles vão passar. Eles vão morrer, eles estão bem próximos da morte, estão velhos, estão próximos de morrer. Não pense você, quando esses homens morrerem, a nossa luta acabou. Não, se levantará outras pessoas que serão tão cheias de demônios como esse nosso presidente que está aí. E a batalha da igreja continuará. Mas a boa notícia é que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A arma da milícia da igreja, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos impulsiona, não é uma sim ou não oposição do governo, mas é o Espírito Santo habitando dentro de nós, é a palavra dele estando conosco. Isso é uma garantia que vamos avançar, independentemente do partido ou do político que estiver no poder. Eu creio no que Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio nisso. Creia você também. Creia. Nós vivemos dias onde a perseguição está chegando através de leis para restringir os crentes que acreditam na Bíblia. Você vai ver agora pessoas querendo ditar como você cria seus filhos, pessoas que são a favor do aborto, pessoas imundas que são a favor do aborto, querendo dizer: não pode dar uma palmada no filho.
Mas peraí, mas dentro do ventre tu queria enfiar um espeto. Tu queria puxar os pedaços da criança. Tu é um demônio. Quem é tu? Se o Brasil fosse um país sério, quem aborta seria preso com uma pena de um assassinato. Isso é sério. Eles querem se meter na criação dos filhos. Eles querem se meter no que pregamos no púlpito das nossas igrejas. Ah, eu não acredito que você falou contra a religião tal. Ah, não posso? Eu tenho que adorar aquela religião? Não pode falar mal dela. Porque eu não posso contrariar a forma que ela crê. Eu tenho que respeitar o jeito que ela crê? Tem. Então o ateu tem que respeitar o jeito que eu creio. Ele é obrigado a confessar o que eu confesso? É óbvio que não. Aquilo que é sagrado para mim não precisa ser sagrado para o outro em uma nação democrática. Ele tem que ter condições de criticar o meu sagrado e eu criticar o sagrado dele. Isso é normal. Agora não. Você está em cima do púlpito pregando o evangelho. A Bíblia diz, sacrifícios de animais, a partir do Novo Testamento, é sacrifício a demônios. Você não pode dizer isso. Estamos vivendo dias em que o cerco está se apertando. É por isso que precisamos de bons políticos. Eu não estou falando de politicagem dentro da igreja. Eu estou falando bons políticos. Deus tem os seus. E não estou falando de gente que usa a igreja para ganhar voto. Tem muito crente, tem muito canalha que usa a igreja para ganhar voto. Não é desse que eu estou falando. Agora, no meio de toda essa bagunça, você encontra alguns caras que são fiéis a Deus, que colocam o pescoço ali. Eu conheço. Tem caras, não vou ficar falando o nome dele aqui, porque senão é puxação de, sabe? Conheço gaúcho, aqui nosso. Tive em dois cafés da tarde com ele. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Então, se você sente que tem vocação política, ore, jejue e avance contra as trevas. Por quê, pastor? Porque Daniel estava numa posição estratégica. Era uma bênção ter Daniel liderando esses caras. Você tem 3 reações aqui dentro desse texto. Primeira reação de medo. O rei Dario tem medo, ele fica preocupado, ele fica desesperado, perturbado, culpado. Ele fica acordado a noite toda em busca de uma brecha legal para tentar safar Daniel. Segunda reação, os outros políticos, eles têm fé neles mesmos. Eles acreditam nas suas leis. Eles acreditam que podem definir o que é bom e o que é mal. Que a definição de bom e mal é uma definição sociológica e não uma definição eterna. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Existe a terceira reação do profeta Daniel, que é fé em Deus. Ele é humilde. Escuta, Daniel se focou em Jerusalém, continuou orando, continuou imaginando, esperando o Messias chegando lá. Ezequiel, capítulo 14, do verso 14 e 20, coloca Daniel junto com Noé e junto com Jó, como homens de fé. Daniel é um homem de fé. Daniel é um homem de oração. Sobre oração, em primeiro lugar, a sua fé deve ser pública e não apenas privada. Já falei isso aqui. Em segundo, Nabucodonosor, ele orou alto para si mesmo. Daniel se ajoelhou e orou ao Senhor. Em terceiro, o seu caráter, ele tem a força da sua vida de oração. Isso aqui é forte. Eu quero que você repita isso aqui, para gravar. 1, 2, 3. O meu caráter tem a força da minha vida de oração. De novo, o meu caráter tem a força da minha vida de oração. Em quarto, a oração é como você marcha para a batalha e marcha através da batalha. E a oração define os passos que você dá dentro do campo de batalha. Em quinto, o único remédio para o pânico é a oração.
Todos nós estamos vivendo dias de pânico no mundo. Todos nós. E eu sei muito bem o que é receber uma notícia desagradável, ruim, e eu sei os efeitos que isso causa no corpo. Eu sei o que é mudar o batimento cardíaco, a pressão, os pensamentos. O que todos nós deveríamos fazer, e muitas vezes não fazemos, incluindo eu. O que todos nós devemos fazer a partir de hoje. Recebemos uma notícia, dobrar os joelhos, levantar as mãos para os céus e dizer: eu te entrego isso nas tuas mãos, Senhor. Tu não foi pego de surpresa. Tu conhece tudo e todos que estão fazendo. Eu dobro os meus joelhos perante o Rei dos Reis. Em sexto, quando não há nada para fazer, sempre haverá uma última coisa a fazer: orar. Em sétimo, a oração, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. A oração tem muito menos a ver com mudar o seu futuro e muito mais com preparar você para o seu futuro. A oração tem muito menos a ver com mudar o seu futuro, mas preparar você para o seu futuro. Eu pergunto para você, no lugar de Daniel, a tua vida de oração teria te causado problemas ou não? Qualquer um que está aqui, se fosse agora baixado uma lei que só se pode orar a um político ou a um juiz no nosso país, e você não poderia orar ao Senhor, você estaria preso ou não? Ou se há um mês atrás tivesse saído essa lei, quando passou esse mês, você seria preso ou você estaria livre? O medo tem medo da fé, e a fé cresce na oração. A segunda batalha foi a batalha da fé no leão da tribo de Judá versus o medo dos leões do rei. O medo tem medo da fé, e a fé cresce na oração. Terceira batalha e terceira luta, penúltima luta nesse texto: o poder de Deus versus a autoridade do homem. Daniel é jogado na cova dos leões. O rei diz para ele: o Deus que tu serve, Daniel, tão fielmente, que ele te livre, Daniel. Daniel já está com 80 e poucos anos, 86, 87 anos. Ele é lançado, ele não desce tranquilo ali. Ele desce com o andadorzinho dele ali. Mas que droga mesmo. E ele entra dentro da cova dos leões. Wiersbe diz que a cova dos leões, ela tinha um compartimento que fechava. Os homens vinham, limpavam a cova, deixavam pouquíssima comida. Esses leões eram mantidos famintos. E Daniel é largado ali, dentro dessa cova. Verso 19: pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. O rei não dormiu, o rei não comeu, não cantou, não ouviu música. Ele estava desesperado a noite toda, ele amava Daniel. Verso 20: ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum. Bendito seja esse Deus. Porque eu fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus.
Bendito seja esse nome poderoso. Nós estamos diante de uma terceira luta. O poder de Deus versus a autoridade do homem. O homem tem autoridade. O homem pode emitir leis. Nós estamos aqui diante de um Deus que é superior a essa lei. A autoridade humana, em primeiro lugar, pode construir uma cova e deixar leões famintos dentro dela. Em segundo, uma autoridade humana pode criar leis que matam inocentes. Exemplo, bebês. Em terceiro, a autoridade humana pode perseguir homens santos. Em quarto, a autoridade humana pode mentir, coagir, forjar, trapacear. Em quinto, a autoridade humana não demonstra respeito com homens de Deus. Não se engane. Não se engane. Autoridades humanas são vaidosas. Agora, o poder de Deus, em primeiro lugar, domina todos os eventos do cosmos. A autoridade humana pode fazer uma cova. A autoridade humana pode largar um leão ali dentro. Mas o poder de Deus domina a cova, domina o leão, domina cada partícula daquele animal, porque em última instância aquele animal foi feito pelo poder de Deus. Em segundo lugar, o poder de Deus está presente na vida dos crentes que amam a Jesus. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Ei, eu não estou perguntando se você fez o culto ontem. Eu não estou perguntando se você jejuou, porque você tem como fazer essas coisas sem amar Jesus. Eu estou perguntando aqui para você, não é se você tem um filhinho, se você está amando sua esposa. Eu estou perguntando para você aqui essa noite, se você ama Jesus. Se Jesus é mais precioso para você do que o teu filho, do que a tua filha. Se você pega na mãozinha da tua esposa e você diz assim, eu te amo. Eu te amo. Mas eu amo muito mais a Jesus. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Tu é o amor do Pai. O Pai te ama demais. Mas o que bate aqui dentro por Jesus é muito maior. Eu não tenho como te explicar. Quando você pensa em Jesus, quando você pensa no sacrifício de Jesus, quando você pensa hoje, domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e os homens largavam as suas vestes e folhas no chão para aquele jumento passar por cima, e Jesus montado naquele jumentinho, e você pensa, ele veio em paz, ele veio para me salvar. Quando você pensa no amado da tua alma, se aquece o teu coração aqui dentro, como os caminhantes do caminho de Emaús, que diziam, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho discorria as escrituras, quando eles entenderam que era Jesus do partir do pão. Queima o teu coração aqui dentro. Eu estou perguntando para você aqui, não é se você é filho de crente, se você é neto de crente, se você nasceu na igreja. Eu estou perguntando para você, você ama Jesus? Jesus é tudo para você? Jesus é tudo, é a razão da tua vida? Jesus é o centro da existência? Se Jesus mandar fazer, você faz. Se Jesus mandar ir, você vai. Se Jesus mandar pregar, você prega. Jesus é o centro da tua vida. Você ama Jesus? O poder de Deus está presente na vida dos crentes que amam Jesus. Na vida dos crentes que Jesus é tudo para eles. Você pode enganar os pastores. Você pode seguir as regras da igreja. Mas se você não amar Jesus, você não vai entrar no céu. Em terceiro, o poder de Deus se manifesta através do seu anjo. Tem momentos no Antigo Testamento quando a Bíblia fala de anjo, está falando de Cristo, porque a palavra anjo quer dizer enviado. Vários momentos no Antigo Testamento anjos recebem adoração. Quem é esse anjo? É Jesus. Nós temos 2 leões dentro dessa cova. Nós temos os leões do rei, famintos, com as costelas aparecendo, fracos, loucos para comer algo. São muitos leões. E nós temos um leão muito mais poderoso ali dentro. O nome dele é Jesus. Ele está dentro daquela cova.
Ele está ali dentro, junto com Daniel, no pior momento da vida dele. No momento mais angustiante, o papai e a mamãe não estão ali. O pastor não está ali. Os amiguinhos não estão ali. E nos momentos mais escuros da nossa caminhada, nós podemos ter certeza que muitas vezes Deus vai nos deixar só. Mas a boa notícia é que Jesus vai estar sempre presente, sempre junto conosco. Ele está junto. Jesus está ali. O poder de Deus nos chama para desacatar leis que contrariam a Bíblia. Nós não temos, o governo não é nosso dono. Nós vamos respeitar o governo, honrar o governo, desde que o governo não contrarie a Bíblia. No momento que o governo contraria a Escritura, nossa mente é cativa à palavra. Em quinto, o poder de Deus atua em nós quando lemos a Bíblia. Eu vou repetir isso aqui. O poder de Deus atua em nós quando lemos a Bíblia. Daniel capítulo 9 e verso 2. O capítulo 9 de Daniel, querendo o Senhor, eu vou seguir pregando Daniel depois das férias. No capítulo 9, Daniel está lendo o profeta Jeremias. Daniel está na Babilônia e ele tinha uma Bíblia. Por que Daniel foi se fortalecendo? Olha para mim aqui, meus irmãos. Eu sei que as crianças são os amores. Eu sei disso. E eu fico segurando a minha filha às vezes ali. Porque ela fica olhando para trás e chamando a atenção das pessoas. Mas, por favor, olha para mim aqui. Por favor. Eu falo lá em casa para minha esposa. Nós estamos às vezes lendo a Escritura e eu digo assim: a Bíblia é muito mais mimosa que um recém-nascido. Então, tudo tem seu tempo. Olha para mim aqui. Isso aqui é importante. Daniel, ele estava na Babilônia, e o que fez Daniel ficar firme não era apenas a sua vida de oração, era o seu contato com as Escrituras. Daniel, ele lia o profeta Jeremias, ele lia os profetas, ele meditava, ele estava estudando a Bíblia, analisando quanto tempo o povo de Israel deveria ainda ficar ali na Babilônia. Daniel era um homem de oração, era um homem da palavra. Será que Daniel leu no profeta Jeremias? Porque ele leu Jeremias. Isso está em Daniel capítulo 9. Mas será que ele leu, por exemplo, Jeremias 32, 27? Eis que eu, o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Será? O poder de Deus, em sexto, o poder de Deus doma toda a sorte de leões. Eu vou repetir. O poder de Deus domina todo tipo de leões. Quais são os leões que estão cercando você? Quais armadilhas colocaram ao teu redor? Quais foram as pessoas que lançaram você dentro de uma espécie de uma cova? Foi o teu colega de trabalho? Foi o papai, que você deveria poder confiar nele e não pode? Foi a mamãe, que o seu pai abusou de você e a sua mãe ficou do lado dele e ficou contra você? Você guarda mágoas terríveis, você não fala, você não abre a boca, você vive dentro de uma cova cercado por leões, por demônios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus quer tirar você de dentro dessa cova hoje. Jesus quer arrancar você de dentro dessa cova hoje. Escute isso aqui. Isso aqui é profético. Para alguém que está aqui essa noite, que tem vivido por muito tempo, Jesus mandou dizer para você: já chegou o tempo de você sair dessa cova. Chega. Colocaram você dentro de uma cova, riram de você. A boa notícia é que o poder de Deus é mais poderoso do que qualquer leão, qualquer cova que colocaram você.
Primeira batalha, homem cheio do espírito versus um homem cheio de inveja. Segunda, a fé no leão da tribo de Judá versus o medo dos leões do rei. Terceira batalha, o poder de Deus versus a autoridade do homem. Última batalha, a glória de Deus versus a glória do homem. O rei deu uma ordem, verso 24. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Quantos homens acusaram Daniel? 120? São todos aqui? A maioria dos comentaristas diz que não são todos. São os principais. E eles foram... O que ocorreu com eles? Verso 24. Foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas... Pastor, mas isso não é justo. Isso não é justo. O governo aqui é um governo ímpio. No governo do povo de Deus, ninguém morria pelo pecado do outro. Mas é um governo medo-persa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, antes de terminar. Ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Ele acabou de matar um monte de gente, e manda uma carta, que a paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. O que nós lemos aqui, basicamente, é um prenúncio do fim dos tempos. No fim dos tempos, os ímpios serão destruídos num tormento eterno por toda a eternidade. Nós vemos aqui a glória de Deus versus a glória dos homens. Em primeiro, nós vemos Deus salvando os crentes e destruindo os ímpios. Isso aqui é um anúncio, escuta aqui. O juízo final está chegando. O juízo final está chegando. Todos nós vamos prestar contas do que fazemos, do que pensamos, de como agimos, do que falamos. Em breve, Jesus estará sentado em um trono e Ele vai julgar você. Você e eu chegaremos diante dEle e vamos apresentar as nossas obras, o que fizemos. Apocalipse diz que nós seremos julgados pela nossa fé ou pelas nossas obras? O quê? A salvação é pela fé ou pela obra? E o julgamento é pela fé ou pelas obras? Como é que eu fecho isso? Eu vou ser salvo pela fé, mas eu sou julgado pelas obras. Ora, muito simples. A fé que salva é uma fé que produz obras. E as obras que eu produzo testificam da fé que eu tenho. Não tem como eu ter uma fé e não ter obras. A salvação é pela fé. Mas no momento que Jesus for analisar a minha fé, Ele vai analisar ela através das minhas obras. É por isso que Apocalipse mostra Jesus nos julgando através do que fazemos, daquilo que deixamos de fazer, daquilo que intentamos fazer. Essa destruição desses ímpios, em Daniel capítulo 6, é um prenúncio de um juízo que está para vir sobre todo o mundo. Em segundo, Deus está aqui invertendo a maldade contra o maldoso. Provérbios 26, 27. Quem abre uma cova acaba caindo nela. A pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Você pode intentar o mal contra as pessoas,
Você pode querer fazer o mal contra as pessoas. Você pode vir na igreja, usar uma Bíblia debaixo do braço, ser uma pessoa maldosa, ser um adulto maldoso contra crianças. Você pode ser uma pessoa maldosa. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Existe um que sonda o teu coração, que sonda o interior da tua alma. E ele está vendo o que você está fazendo. Em algum momento da história ele vai inverter. Você que faz maldade, essa maldade cairá sobre você. Você pode ter certeza disso. Eu fui criado numa casa com muita maldade. Fui criado com um padrasto que era um homem próprio demônio. Quando com 12 anos o meu melhor amigo morreu afogado, o Alexandre, eu nunca vou me esquecer, dia 15 de dezembro de 1994. Ele morreu afogado em Três Coroas. A primeira palavra do meu padrasto foi: quem tinha que ter morrido era o Jackson. Se eu sentasse aqui e eu contasse as maldades que eu vivi desde criança, você não ia... E o foco aqui não é eu ficar me vitimizando, não é isso. Só que Deus me guardou ali dentro. Havia um espírito de morte, havia algo para destruir a minha vida ali. Eu era uma criança. Desde os 6 anos convivendo com um ímpio. E Deus foi guardando a minha vida, guardando a minha vida, guardando a minha vida, até que, com 15, 16 anos, eu estou saindo da minha casa. Ele era um homem muito mau. E ele tentou roubar um terreno de um idoso, do local onde nós morávamos. E eu estou saindo de casa. Ele já havia se separado da minha mãe. E eu estou saindo de casa e um grupo de caras começou a espancar ele, porque ele tentou roubar um idoso. Roubar um terreno de um idoso. E aqueles homens bateram nele. E eu estou saindo de casa e ele caiu com o rosto nos meus pés. E ele olhou para cima com um olhar de pavor, se levantou, todo ensanguentado, desesperado, e saiu correndo. Eu tinha 15, 16 anos. E ele era um homem que me fez muitas maldades quando eu era criança. Eu não tive nenhum momento de alegria com aquela cena. Uma das coisas mais tristes é ver um homem apanhando. É deprimente. Só que eu me lembro que eu não fiz nenhuma maldade contra aquele cara. Existe um Deus no céu, escuta o que eu vou te dizer. O juízo de Deus é terrível. Se você está aqui e você está usando sua força física contra sua esposa, contra alguma criança, se você está aqui fazendo maldade, eu venho aqui te dizer: aquele que cava uma cova, ele mesmo cairá nela. Você está criando coisas para alcançar você. Você está traindo sua esposa. Você esconde de nós. Você vive uma vida dupla. Você trai o seu esposo vivendo uma vida dupla. Você faz coisas escondidas. Eu venho aqui como um profeta de Deus te dizer: aquele que cava uma cova acabará caindo dentro dela. Em terceiro, a glória de Deus e a desonra humana são marcadas por Deus libertando sempre o mais fraco. Velho, se tem uma coisa que eu aprendi em 26 anos de crente, não mexe com gente simples. Não mexe com gente simples. Não, eu vou repetir isso aqui. Não mexe com gente simples. Daniel é um velhinho de 87 anos simples. Você poderia esmagar ele humanamente falando. O que eles fazem? Eles vão se meter com Daniel, cara. Você tem um garoto de Judá, filho de Jessé, um menino, o mais jovem. O nome dele é Davi, um menininho simples. Saul, o rei, com todo o poder,
se meteu com gente simples e de Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi caminhando com o Senhor, não mexe com gente de Deus e gente simples de Deus. Não mexe com ovelha de Deus. Vocês se lembram no Antigo Testamento, quando eles começam a falar de Moisés, eles começam a falar mal de Arão, e eles começam a xingar Arão, xingar. O que é que Moisés faz? O que ele faz? Os caras estão xingando ele, Moisés faz assim. Tu imagina tu ficar atacando um homem, xingando um homem, e esse cara não revida o xingamento, não fala nada, ele só dobra o joelho e bota a cara no chão. Velho, se eu tô atacando Moisés, eu falo, ô meu, levanta aí, meu. Ah, não, parou, era brincadeira, levanta aí. Não, levanta aí, meu. Moisés não está ali para briga. Moisés não está ali para destruição, Moisés está ali para ajudar. Quem é que está aqui? Aqui, ó, pastor Everton estava comigo, o Rodrigo estava no pastorado naquela época, nós três fomos visitar um casal aqui e confrontar um casal aqui. Nós três nunca fomos tão humilhados dentro de uma casa. Nós humilhamos, nos falaram barbaridades, era o início da Vintage, e nós estávamos preocupados com um casal. Fomos humilhados, cara, o que a gente ganha? O pastor é tudo ladrão, o que eu ganho de dinheiro então? E querer ajudar casal que estão com crise. Lá estávamos nós, preocupados com o casal, ouvimos barbaridades. Saíram da igreja, zombando, rindo, achincalhando, 54 dias após saírem da igreja. O marido já estava com outra mulher, havia abandonado a esposa, estavam ligando, desesperados, pedindo ajuda. Escuta o que eu vou te dizer. Não mexe com gente de Deus, com gente simples. O meu ponto, você vai ouvir. Não mexe com o ungido do Senhor. Isso é bíblico? É. Quem é o ungido do Senhor? É o pastor? Não. É todo crente cheio do Espírito. Daniel é esse cara. Deus sempre liberta o mais fraco. Faraó queria prender o povo de Israel. Faraó ordenou a morte dos meninos. Quem é que morreu? O primogênito de Faraó. Você tem noção disso? Você tem noção disso, meu irmão? Quem aqui se lembra de Amã e Mordecai em Esther? Quando vai lá e faz uma forca para matar o servo de Deus, e ele mesmo enforcado na sua forca. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você está aqui e você é um servo de Deus, estão atacando você, ore pelos seus perseguidores, peça misericórdia de Deus sobre eles, porque o juízo de Deus está vindo. E se você está aqui, está sendo um homem mau, uma mulher má, Jesus chama você ao arrependimento. Se arrependa, abandone as velhas práticas, se volte para o Senhor, porque o juízo de Deus vem contra aqueles que perseguem os pequenos de Deus. Provérbios 11, 7. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio recebe em lugar dela. Em quarto, a glória de Deus e a desonra humana são marcadas por eventos estranhos. Cara, Daniel não tinha na agenda dele 8h43, Cova dos Leões. Bora, vamos lá. Não. Se você quer servir a Jesus, prepare-se para eventos muito estranhos na sua vida. Se você quer servir a Jesus, prepare-se para não ter o domínio total da sua agenda. Em quinto, a glória de Deus e a desonra humana são marcadas por homens de coragem. Vou repetir. São marcadas por homens de coragem.
O que aconteceria se Daniel escolhesse ter mais compromisso com o rei do que compromisso com Deus? Daniel não entraria na cova, Jesus não entraria para salvar Daniel, o rei não teria esse testemunho. Se você está aqui e você quer servir a Deus, Deus não está te chamando para um passeio na Disney. Deus não está chamando os crentes nessa última hora para um passeio na Disney. Em sexto, a glória de Deus transforma reis e reinos. Veja, Dario chama Daniel. Nós vemos que o coração de Dario está em processo de mudança. Anteriormente, o coração de Nabucodonosor foi transformado. O que vem depois? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Nabucodonosor, Dario, e depois quem é que vem depois? Ciro, um bom nome. Ciro é um nome bom. É um nome bom para uma criança. Imperador, governador, Ciro, servo de Deus. Olha só. O que ocorreu? O que Ciro fez? Foi ele que organizou a volta do povo de Israel para a sua terra. E começa os profetas Malaquias, Zacarias, para a organização do povo de Deus e para o nascimento de Jesus. Tudo isso está debaixo, todos esses eventos estão debaixo do cuidado de Deus. Em sétimo, não se esqueça, homem, o que você faz vai ecoar na tua casa. As mulheres e as crianças desses caras aqui são punidas. Ah, não é justo. A vida é assim. Não seja tolo. Não seja tolo. O que você faz vai ecoar sobre os seus filhos. O que você faz vai ecoar sobre as suas filhas. Escute aqui. Esses caras mentiram sobre Daniel. Toda a família pereceu. Você quer ver uma coisa que faz a família perecer? Nenhuma família supera. Nenhuma família subsiste um casinho na vida da mamãe ou na vida do papai. Nenhuma. Nenhum homeschooling fica de pé com uma mamãe que trai o papai ou com um papai que trai a mamãe. Nenhum conservadorismo fajuto fica de pé quando o maridinho tem um casinho no trabalho. Tem uma coleguinha que ele está de olho, que tem piadinhas, que tem brincadeirinhas, que ainda não teve sexo, mas já estão loucos para fazer alguma coisa. Nenhum casamento fica de pé. Todas as ações que vocês decidirem tomar daqui em diante, saibam, vocês estão colocando suas esposas para serem sacrificadas no altar do adultério. Você, minha irmã, que tem cedido a elogios canalhas na sua rede social, você que curte comentários no inbox de elogios para você, você que tem cedido isso, você está sacrificando os seus filhos e sacrificando o seu esposo no altar do teu orgulho. E Deus está irado contra isso. Nós estamos olhando famílias perecendo, sendo destruídas pelos leões do rei, porque homens não foram fiéis ao Senhor. Se você e eu não formos fiéis, sabe, aquele beijinho gostoso que nós ganhamos do nosso filho, nós não vamos ganhar mais, porque vai entrar um divórcio, partilha de bens, desgraça, caos, filhos longe do pai, longe da mãe. É isso que está em jogo. O que está em jogo é o teu futuro, é a paz de estar junto com teu filho e com a tua esposa. Fique firme, mantenha o cinto da sua calça fechado, não desonre o Senhor. Honre tua mulher, honre o teu marido, honre a tua casa, ame a tua casa. Cuidado. Daniel respondeu com coragem. Eu termino perguntando: como que você vai responder aqui hoje?
Daniel está diante da morte e ele responde com coragem. Como é que você vai responder essa semana? Você vai confessar o seu pecado? Ou você vai sair daqui fingindo que o que eu preguei não é para você? Você vai chamar os líderes de GC e você vai dizer: a minha vida está uma desgraça. Eu estou envolvido em um relacionamento ímpio, mundano, contrário à Escritura. Ou você vai sair daqui dizendo que Deus não falou com você? Eu encerro dizendo que Jesus é um Daniel maior e melhor. Daniel e Jesus fizeram políticos invejosos inventarem acusações falsas para prendê-los e matá-los. Daniel e Jesus fizeram com que o líder político sênior os declarasse inocentes e sem culpa. Daniel e Jesus fizeram com que o líder político sênior tentasse poupar a sua sentença de morte. Daniel e Jesus foram jogados em uma cova e deixados lá para morrer. Daniel e Jesus tiveram a sua cova aberta com uma grande pedra. Daniel e Jesus coberta com uma grande pedra. Daniel e Jesus tiveram sua pedra protegida com um selo do governo. Daniel e Jesus fizeram amigos amorosos correrem para o túmulo de manhã cedo. Daniel e Jesus derrotaram a morte e saíram do túmulo de manhã cedo. Daniel e Jesus foram levantados como o segundo no comando do seu reino. Daniel como segundo no comando do reino Medo-Persa e Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Daniel acabou morrendo, mas Jesus derrotou a morte, ressuscitou e vai ressuscitar Daniel e você no último dia. E é o que nós vamos comemorar no domingo que vem, a Páscoa. Nós estaremos aqui juntos, comemorando e louvando ao nome de Jesus. Nós estaremos declarando aqui no bairro Humaitá, não que o Grêmio é grande, não que o Internacional é grande, nós estaremos aqui declarando que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo venceu o pecado, que Jesus Cristo venceu os demônios, que Jesus Cristo venceu todas as trevas, todas as potestades, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, que Cristo pegou o escrito de dívida que era contra nós e ele encravou na cruz, ele despiu os principados e potestades, humilhando-os, expondo-os à cruz e triunfou sobre eles. Esse é o nosso Jesus. Ele é maior do que Daniel, ele é maior do que os leões, ele é o leão da tribo de Judá. É diante desse Jesus que nós nos levantamos, é diante desse Jesus que nós avançamos, é pelo poder desse Jesus que nós testemunhamos, é a esse Jesus que nós oramos, é para esse Jesus que nós cantamos. Bendito seja o seu nome. Vamos ficar de pé, igreja. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o seu nome. Engrandecido é o seu nome. Os homens reúnem leões, os homens abrem covas. O nosso Jesus é maior do que todas elas. Alguns homens foram livrados de covas, outros morreram na boca dos leões, mas todos nesse momento estão contemplando o Senhor no seu alto e no seu sublime trono. Todos eles estão olhando o rosto de Jesus. Deixa-me dizer uma coisa para você. Jesus não tem essa cara desse vagabundo do The Chosen. Pode, é uma série bonitinha, é direitinho. Não. Mas Jesus é muito mais lindo. Jesus é muito mais glorioso. Você não compara nenhum ator. Não, o Mel Gibson lá, o ator do Mel Gibson lá. Não. Não tem nem comparação. São bons atores, estão se esforçando. Eu até entendo o esforço deles. Mas quando nós chegarmos no céu e quando abrir os portões da eternidade, naquele campo, naquela manhã florida, e quando Jesus olhar para nós e Ele der um sorriso para nós, nós correremos em direção a Ele, como está escrito lá em Hebreus. Saiamos, corramos em direção a Ele, corramos a carreira que nos está proposta,
e você vai abraçar o teu Jesus, e você vai estar livre do pecado, da morte, livre dos demônios. Mas até lá nós vamos batalhar, até lá nós vamos avançar, até lá nós vamos testemunhar, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. O leão da tribo de Judá é maior. O leão da tribo de Judá é maior. O leão da tribo de Judá é maior. É mais poderoso. É mais glorioso. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Nós já vamos servir ao Senhor com nossas ofertas. Nós já vamos cear. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Quero que você levante suas mãos bem alto, como alguém que recebe algo. Faça com fé isso. Senhor, aqui está a tua igreja, não é minha. Eu não verti nada na cruz por eles, foi o Senhor. Senhor, Tu és o pastor deles. Eu não sou, eu sou apenas um ajudante que às vezes até atrapalho, Senhor. Aqui está a tua igreja. Jesus é o teu povo, é o teu povo. Abençoa o teu povo, encoraja o teu povo, enche o teu povo do teu espírito aqui, Senhor. Ó Deus, eu não sei quantas covas estão se abrindo ou já se abriram para o teu povo, contra o teu povo, mas o Senhor livra delas. O Senhor livra o teu povo. O Senhor ama os pequeninos da tua casa. Ó Deus, que eles sintam o teu abraço, que eles sintam o teu amor nesse momento, que feridas sejam curadas, que fé seja renovada em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Continue orando, levante as suas mãos. Jesus está passeando entre os bancos, Jesus está passeando no meio da igreja. Jesus passa por você, Jesus toca na sua mão, Jesus está aí do teu lado, Jesus está aí com você nesse momento. Nós estamos diante de uma batalha e de uma obra muito grande. E quando nós nos reunimos no domingo, talvez para algumas pessoas não fique bem claro o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vindo aqui todo domingo nos fortalecermos e voltar para o campo de batalha. Você está vindo aqui ouvir a palavra, ser cheio do Espírito, participar do sacramento e voltar para a guerra. É como um exército se reunindo, se reagrupando, recebendo novas ordens do general Jesus e voltando para o campo de batalha. E em meio a uma guerra, nós precisamos de suprimentos, de subsistência. John Piper fala que na Segunda Guerra Mundial, em meio a um jogo de basquete nos Estados Unidos, escute isso aqui, a economia de recursos era tão alta nos Estados Unidos que parou-se um jogo de basquete para se procurar um grampo de uma menina que havia caído no meio da quadra, porque não podiam desperdiçar nenhum grampo de cabelo. Nós estamos em uma batalha, e nós que estamos liderando aqui a igreja sabemos as necessidades que nós estamos precisando. E nós precisamos, atenção aqui, gente, não seja um consumidor. Não venha aqui para a igreja ouvir a palavra, sentir um arrepio com o louvor e voltar para casa como consumidor. Nós somos uma família, e uma família não é um hotel. Você não vai lá, se serve e depois sai. Nós precisamos que você se conecte com a missão financeiramente falando. Nós precisamos que você se conecte com a missão. Nós precisamos que você seja generoso. Que você entenda que se Deus está fazendo algo na sua vida, financeiramente falando, isso não pode morrer em você. Isso precisa ecoar na igreja. E provavelmente muitas das bênçãos financeiras que nós ganhamos é para o bem da igreja. É para o bem da igreja. Nós vamos responder o que Deus falou aqui com dinheiro.
Com dinheiro. Muito se fala nos dias de hoje, não é dinheiro, mas é também, não é menos. O dinheiro, ele é um ótimo termômetro, ele mostra aquilo que damos valor. Me mostra a fatura do teu cartão de crédito, que eu mostro qual é o Deus que tu adora. Nós vamos servir ao Senhor com dízimos e com ofertas aqui essa noite. Nós seremos generosos aqui. Existem pessoas aqui que seriam muito úteis para nós, se nós conseguíssemos contratar, nem que fosse meio turno, para servir a igreja, para se dedicar à igreja. Nós avançaríamos muito mais rápido. Só que nós temos algumas necessidades urgentes aqui na nossa igreja. É muito fácil você assumir o púlpito e falar um monte de mentira, e você vê dinheiro e dinheiro sendo lançado na obra de Deus para não ser usado em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo o dinheiro, eu me lembro quando doaram uma vez, lá no início da igreja. Nem temos aqui, nem estamos com a caixa. Acho que nós demos aquelas caixas da JBL, nós demos para a Soma. Não? Estragaram. Nós tínhamos uma caixa, olha aqui. Uma caixa multiuso, que era minha. E eu usava para pregar, ligava minha guitarra, meu violão nela. E nós usávamos essa caixa para tudo. Era horrível. E daí uma irmã chegou e entregou para nós. Foi o quê? Foi 5 mil reais. De uma herança que ela ganhou. E nós queríamos muito comprar um equipamento de som para a igreja. E eu me lembro que eu cheguei para o Ever, quando nós fomos sacar esse dinheiro, ela depositou, a igreja nem tinha conta ainda. Eu não sei se ela depositou na minha conta ou na conta do Ever. Eu sei até onde nós fomos numa Caixa Econômica Federal, ali no centro, na Senhor dos Passos. Te lembra, Ever? Aqui na Senhor dos Passos. Uma esquina ali, com a Vigário. Não, a Vigário não, com a Alberto Bins, isso aí. E eu me lembro que nós estamos de sacar o dinheiro, e eu me lembro que eu falei pro Ever assim, Everton, esses 5 mil reais que nós vamos sacar aqui, desse dízimo, essa irmã ganhou 50 mil de uma herança, e ela deu 5 mil reais de dízimo. Olha aqui para mim, irmãos. Isso no início da igreja. Nós vamos sacar esse dinheiro. Everton, tu já parou para pensar que esse dinheiro é o resumo da vida de uma pessoa? Uma herança, escute isso aqui, uma herança é algum capital, algum valor que alguém juntou, que ela entregou parte da vida dela para juntar aquele dinheiro. Ela entregou o tempo da sua vida, juntou aquele dinheiro, viveu, ela morreu e aquilo foi passado para uma outra geração. Aquela irmã recebeu e entregou 5 mil reais de dízimo, e nós precisávamos comprar as caixas eram até mais caras do que isso. E eu me lembro que eu estava indo ali, receber o dinheiro, e eu disse assim, Ever, nós somos a gente muito novo, muito brincalhão, mas eu sei que tu não vai fazer, mas assim, quando nós pegarmos esse dinheiro na nossa mão, vamos manter uma seriedade. Eu disse pro Ever, ele, não, sim, sabe por quê? Porque isso é a vida de alguém. Alguém viveu, isso aqui é um pouco da vida dela. Nós temos que pegar esse dinheiro com reverência cultica. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 4, eu recebi o que vocês me mandaram como aroma agradável diante de Deus. Paulo recebia as ofertas com reverência cultica. E nós pegamos aquele dinheiro, caminhamos 200 metros, chegamos numa loja e compramos as caixas da igreja. Voltamos felizes para casa. Da mesma forma que os pastores deveriam e devem lidar com o dinheiro da noiva do Cordeiro de forma reverente, você também deveria fazer o mesmo. Não é só a oferta da igreja. O dinheiro que entra no nosso bolso deveria ser tratado por nós com reverência cultica.
Nós deveríamos orar a Deus e perguntar: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça com o teu dinheiro? Porque nós somos mordomos, nós somos administradores do que Jesus nos deu. E algumas pessoas, Jesus diz: faça isso, e elas não fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tem pessoas aqui na igreja que devem achar que eu sou rico, porque a pessoa chega para mim e conta, e eu, tá aqui tanto, e às vezes eu dou tanto, e eu tenho aquele tanto e um pouquinho mais. Mas Jesus fala, e eu tenho aprendido nesses 26 anos a ser fiel no que Jesus fala, e Jesus tem sustentado a minha casa. Eu dei uma oferta esses dias, e eu recebi 10 vezes mais essa oferta. Isso aqui não é para teologia da prosperidade, não. Não. Eu só estou te dizendo que muitas pessoas dizem que Deus é obrigado a fazer. Outros já vão para o outro extremo e dizem que Deus não faz. Eu venho aqui dizer para você que Deus faz. Ele não é obrigado, mas Ele faz. Peguei dinheiro que eu não tinha e eu entreguei para um irmão aqui da igreja. E Jesus me deu 10 vezes o dinheiro que eu dei para esse irmão. Seja generoso. Seja generoso na obra de Deus. Seja generoso com os irmãos. Seja generoso. E deixa eu dizer uma coisa para os líderes aqui. Nós devemos ser as pessoas mais generosas do meio da igreja. Nós precisamos ser as pessoas mais generosas do meio do rebanho, no meio do povo de Deus. Nós precisamos ser as pessoas mais liberais, as pessoas que mais ajudam, que mais socorrem, as pessoas mais desprendidas. Precisa ser nós. Nós precisamos ser exemplo de generosidade. Nós vamos servir ao Senhor com reverência cultica, com os nossos valores, com as nossas riquezas aqui essa noite. No fundo da igreja nós temos um balcão de contribuição. Você vai ir até ali, você vai doar o seu dinheiro. Todos faremos isso. Todos temos alguma coisa para doar. Todos temos alguma coisa para doar ao Senhor. Todos temos. Todos temos condições. Todos temos como fazer isso. Você vai fazer isso. Você tem sido alcançado? Seja grato. Você tem sido encorajado? Seja grato. Você tem sido tocado? Seja grato. Seja grato. No fundo, você pode doar por cartão, por Pix, por QR Code, dinheiro físico, ou nessas placas que nós temos nas paredes aqui. Você que está em casa nos vendo e que ama a obra de Deus e que ama o que Jesus está fazendo na sua vida. Tem várias pessoas que me chamam e contam testemunhos poderosos do que Deus fez nos seus casamentos. Nós estamos aqui na capital menos evangelizada do Brasil. Infelizmente, nós não falamos com alegria, a capital com o maior número de suicídios do Brasil, conhecida como cemitério de pastores. Estamos aqui, aonde o fogo mais inflama, pregando o evangelho. E se você tem sido alcançado, aonde você está, em qualquer lugar do mundo, nos chame, seja generoso, contribua. Talvez aqui na tela vai aparecer um QR Code, você pode contribuir, para que nós avancemos. Nós plantamos agora, começamos domingo agora, é inaugurada a Igreja Soma. Aliás, quem puder estar de manhã ali, às 10 da manhã vai ser uma bênção. Irmãos, nós abrimos mão de recursos valiosíssimos para a nossa igreja. Só que agora nós precisamos o quê? Reerguer a Vintage. E não fazer como um pastor americano, que escreveu alguns livros, muito amado. Escreveu um livro sobre o Espírito Santo. Ele destruiu a própria igreja por causa de plantação de igreja. Plantou, enviou, e a igreja morreu. Porque não tinha como sobreviver. Agora é o período de nós nos fortalecermos. Sabe quando a mamãezinha ela ganha o nenê, fortalece o útero, o colo da mamãe, tem que fortalecer de novo para ter uma nova gestação. Agora é o momento de fortalecermos a Vintage. E nós faremos isso ofertando, servindo, orando, cantando e avançando contra o império das trevas. Nós vamos responder ao Senhor assim, comendo e bebendo. Nas mesas nós temos pão e vinho e suco. Você vai até ali,
se arrependendo dos seus pecados, pega o pão, molha no vinho ou molha no suco, e você vai comer e beber de Jesus. Aqueles que estão em Cristo, congregam em alguma igreja, participam desse momento. Abençoa o teu povo, Senhor, que vai ofertar, que vai dizimar. Recebe, prospera teu povo, encoraja teu povo, em nome de Jesus, para doar generosamente. É o que eu oro e te agradeço. Que seja um momento espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus.